Em Brasília, os presidentes dos três poderes decidem fazer um pacto a favor das reformas do governo. O acordo prevê união de esforços para acelerar as reformas da Previdência, tributária e pautas de segurança pública. E você vai ver também. Movimentação do talude de mina em Barão de Cocais aumenta cerca de 3 centímetros em apenas 12 horas. 9 detentos do Amazonas devem ser transferidos para presídios federais até o fim desta semana, diz governador. Policiais civis de 21 estados e do Distrito Federal realizam mega operação para prender foragidos da justiça. Alpinista americano morre hoje durante a descida do Everest. O anúncio foi feito pelas autoridades do Nepal. Tudo isso e muito mais agora na edição de 1h. Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde. Nós estamos chegando, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo com Juliana Dariva. E com Daniel Caniato. Boa tarde para você nesta terça-feira, dia 28 de maio de 2019. E nós vamos imediatamente saber quais são as notícias mais lidas e também mais acessadas nos portais na internet. Atenção, tem manchete no ar. Notícia direto do portal G1. Confiança da indústria cai em maio e empresário se mostra mais pessimista, aponta a FGV. O nível de utilização da capacidade instalada, que é dado pela relação entre o volume efetivamente produzido pela indústria e o que poderia ser produzido, subiu para 75,3%, só que segue com este mesmo nível de novembro do mesmo passado. De resto, só quedas. A perspectiva de contratações e o otimismo dos empresários também caíram. A Fundação Getúlio Vargas coletou informações de 1.109 empresas entre os dias 2 e 23 deste mês. De olhos, apetite bem abertos com destaque da BBC Brasil. O sucesso da carne vegana, que movimenta mercado alimentício e ganha investimentos de celebridades. Gente, só de olhar fala a verdade. Já dá água na boca, não é mesmo? E dá para acreditar que esse hamburgão aí não é de carne? Incrível! Bom, essa carinha suculenta tem rendido muita grana lá nos Estados Unidos. Além de saudável, a venda do burger vegano é rentável. Uma empresa, por exemplo, arrecadou mais de 750 milhões de dólares de investidores. As ações de uma concorrente, por exemplo, subiram 163% já no primeiro dia de negociações na Bolsa, totalizando um valor de mercado em US$ 1,5 bilhão no final de abril. E sabe quem está nessa também investindo pesado? A estrela das telonas do cinema, Leonardo DiCaprio. Viva a proteína vegetal! Para fechar em clima animal no portal R7, a notícia é a seguinte. Sem capacete, homem leva vaca na garupa da moto e viraliza na web. Em uma remota região do Paquistão, este homem imprudente foi flagrado carregando seu bebê, uma senhora vaca que pesa cerca de meia tonelada. Outros motociclistas, todos também sem capacete, quanta imprudência, sacaram os seus celulares e registraram o momento. E que momento! A dúvida é, por que ela também estava vestida? E vem cá, para onde eles iam de forma tão insegura? Tchau, vaquinha! 1h06, uma ótima tarde para você. Polícia Federal nas ruas, hein? Os agentes foram às ruas hoje para cumprir pela manhã mandados de prisão em mais uma etapa da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro, que desta vez mirou executivos de bancos privados. A investigação apura a lavagem de dinheiro de um montante que quase atinge R$ 1 bilhão. A gerente do Bradesco, Tânia Maria Aragão de Souza Fonseca, foi presa em casa na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e levada para a Superintendência da Polícia Federal hoje pela manhã. Outro gerente do banco e um doleiro não foram encontrados. Eles são suspeitos de ajudar a lavar quase R$ 1 bilhão de uma quadrilha de doleiros. A força-tarefa da Lava Jato é um desdobramento da Operação Câmbio Desligo, que na época prendeu 30 pessoas em 4 estados. Segundo a polícia, 3 mil empresas offshore em 52 países movimentaram US$ 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Elas ficavam em paraísos fiscais e eram usadas para ocultar o verdadeiro dono do patrimônio depositado.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e Dário Masser, apontado como o doleiro dos doleiros, estão entre os denunciados. E em nota, o Bradesco afirmou estar à disposição das autoridades e que cumpre rigorosamente com as normas de conduta ética e governança vigentes para a atividade. E no sul do país, a polícia deu início a uma operação em busca de suspeitos de causar prejuízos milionários aos cofres públicos. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. No Paraná, a polícia faz uma operação contra suspeitos de causar prejuízos milionários. Segundo a investigação, pessoas ligadas à empresa JMK, responsável pela manutenção de veículos oficiais do governo, são os principais alvos da acusação. O Estado sofreu danos financeiros de até 125 milhões de reais. 14 investigados foram presos, entre eles os donos da empresa. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma pistola banhada a ouro foi encontrada em uma favela. Após uma denúncia anônima, Lériton Oliveira Ribeiro foi preso em flagrante pelo porte de 4 armas. Foi encontrado também em um dos cômodos da casa do suspeito meia barra de crack, 2,5 kg de cocaína e R$ 3.500. O suspeito pode responder por tráfico de drogas e posse ilegal de arma. Em Goiânia, um motorista embriagado capotou o carro e quase atingiu uma pedestre. O suspeito estava em alta velocidade e passou por cima do meio-fio. No teste de bafômetro foi constatada a embriaguez do motorista. A polícia também encontrou 20 latinhas de cerveja dentro do carro. Apesar do susto, não houve feridos. Em Sobral, região norte do Ceará, cerca de 1.000 candidatos passaram a madrugada numa fila para vagas de emprego. Eles chegaram ao local antes mesmo da entrega das fichas de atendimento. 120 vagas serão oferecidas pela unidade de pronto atendimento da cidade. No segundo dia de seleção, já foram entregues cerca de 2.000 senhas. E 9 detentos do sistema prisional do Amazonas devem ser transferidos para presídios federais até o fim desta semana. Eles seriam os mandantes do massacre. E essa informação foi compartilhada pelo governador Wilson Lima. E a decisão ocorreu após a morte de 55 presos em 4 cadeias de Manaus em menos de 48 horas. Os nomes dos detentos e os crimes pelos quais eles respondem não foram informados. O levantamento dos envolvidos no massacre ainda está em andamento e, à medida que os presos forem identificados, o governo fará o pedido ao Ministério da Justiça e Segurança para a transferência. O ministro Sérgio Moro informou via Twitter que o governo federal vai disponibilizar as unidades federais para receber esses presos. Além de fazer a transferência de presos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública enviará uma força-tarefa de intervenção penitenciária para atuar dentro das unidades prisionais. Há mais de 2 anos, homens da Força Nacional atuam nos entornos dos presídios. E os presidentes dos 3 poderes decidiram assinar um pacto a favor das reformas no dia 10 de junho. O texto foi apresentado durante encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e do STF, Dias Toffoli, hoje no Palácio da Alvorada. O pacto prevê união dos esforços entre os poderes para acelerar as reformas da Previdência, tributária, o Pacto Federativo, pautas de segurança pública e a desburocratização do governo. E o Senado vai analisar hoje a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que reestruturou o governo federal. Essa MP está em vigor desde janeiro, mas precisa ser aprovada pelo Congresso e sancionada por Bolsonaro até o dia 3 de junho, que é quando perde a validade. Se os senadores mantiverem o texto da Câmara, a MP segue para a sanção presidencial. Agora, se houver mudanças, os deputados terão de analisar o texto mais uma vez. E o talude da mina Gongo Soco, da mineradora Vale, em Barão de Cocais, Minas Gerais, está se deslocando com muita rapidez. A movimentação da estrutura passou de 10 para 24 centímetros em uma semana, de acordo com a informação divulgada pela Agência Nacional de Mineração. A movimentação do talude da mina Gongo Soco, em Barão de Cocais,
aumentou cerca de 3 centímetros em um intervalo de 12 horas. Em alguns pontos isolados do paredão, a movimentação atingiu 23,9 centímetros, informou a Agência Nacional de Mineração. Na média, a deformação é de 20 centímetros. De acordo com a Defesa Civil, a queda do talude pode acontecer a qualquer momento. Mas existe a possibilidade de que essa situação não provoque um grande abalo sísmico, que poderia interferir na estrutura da barragem sul superior, localizada a 1,5 km da mina. Na semana passada, a Vale havia feito um prognóstico de que o talude iria se romper até o último sábado, o que não aconteceu. Caso isso ocorra, em cerca de 5 minutos, o distrito de Barão de Cocais pode ser atingido. O mar de lama provocaria a devastação de parte do município e de outras 2 cidades vizinhas, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo. Nas 3 cidades, a população já passou por simulados de evacuação em caso de rompimento da barragem. A Defesa Civil disse que está preparada para agir e a Vale informou que está apoiando as autoridades. E foi identificada mais uma vítima da tragédia da Vale em Brumadinho. Até agora, o número de mortes confirmadas no desastre chega a 244. 26 pessoas seguem desaparecidas. A barragem que fica na mina Córrego do Feijão, da Vale, se rompeu no dia 25 de janeiro, provocando uma onda de rejeitos que destruiu casas, plantações e também contaminou parte do rio Paraupeba, que é um afluente do São Francisco. E veja a seguir, policiais civis de 21 estados e do Distrito Federal realizam mega operação para prender foragidos da justiça. E ainda, alpinista americano morre hoje durante a descida do Everest. E o anúncio foi feito pelas autoridades do Nepal. Fiquem com a gente, nós voltamos já. Nós estamos de volta a 1h18. Parentes, amigos e fãs se reúnem desde as primeiras horas de hoje para prestar homenagens ao cantor Gabriel Diniz, morto após um acidente de avião nesta segunda-feira. O velório do artista acontece em João Pessoa, capital da Paraíba. O enterro, que será reservado à família, está previsto para começar às 3 horas da tarde. O corpo do cantor chegou ao local por volta das 5 horas da manhã. Nas 3 primeiras horas do velório, apenas amigos e familiares próximos tiveram acesso. A partir das 8 horas da manhã, fãs puderam entrar para prestar as suas homenagens. Muitos aguardavam do lado de fora do ginásio de esportes Ronaldão, em João Pessoa, desde as primeiras horas da madrugada. Francisco Diniz, pai do cantor, chegou ao local visivelmente abalado. Mesmo assim, fez questão de falar com a imprensa e destacar as qualidades do filho. O Gabriel, ele tinha um grande sonho realmente, que era mostrar para as pessoas que você pode fazer música diferente, você pode ser diferente e assim, você pode alcançar um sonho se você batalhar por isso. Ele também agradeceu o apoio dos fãs e pediu que não se sintam tristes, porque o cantor deve ser lembrado como a maior representatividade da alegria. Os fãs, para mim, são pessoas abençoadas, cara. O que eles fazem pra gente, eu acho que a gente nem merece isso. Nem merece, pode ter certeza. Pela qualidade do que eles fazem, o que eles se envolvem com o Gabriel, com a família, é fora do normal. GD, como Gabriel Diniz era chamado, nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas foi criado em João Pessoa, na Paraíba, onde morava e construiu a sua carreira, marcada pela irreverência nas letras, nas roupas e na presença de palco. O cantor morreu em uma queda de avião na tarde de segunda-feira, no povoado Porto Mato, no sul de Sergipe. As causas do acidente estão sendo investigadas. A Agência Nacional de Aviação, a ANAC, declarou que a aeronave estava regular quanto à documentação, mas não tinha permissão para táxi aéreo. A agência também suspendeu as operações da empresa responsável pelo avião. E hoje pela manhã, policiais civis de 21 estados e também do Distrito Federal começaram a cumprir mandados de prisão
em uma mega operação para prender foragidos da justiça. Em Brasília, 100 policiais saíram às ruas para cumprir os mandados de prisão. A estimativa é que cerca de 500 suspeitos estejam foragidos. Os alvos são acusados de crimes graves, como homicídio e feminicídio. Essa é a segunda fase da Operação Cronos, que em agosto passado prendeu aproximadamente 1.000 pessoas. A ação tem o apoio do Ministério da Justiça e é coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civis. Desde o começo do ano, 37 pessoas já tinham sido presas e 2 menores apreendidos. E após a suspensão dos voos da Avianca, muitos passageiros estão encontrando dificuldades para conseguir informações sobre os voos cancelados. Veja essa notícia e outros destaques em um novo Giro de Notícias pelo país. A companhia aérea Avianca entrou em recuperação judicial e a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, ordenou a suspensão dos voos até que a empresa comprove segurança nas operações. Os passageiros que tinham comprado os bilhetes de embarque da companhia encontram dificuldade para conseguir informações. Mais de 200 voos foram cancelados no país. A recomendação para quem comprou passagens é entrar em contato com a companhia para tentar resolver os problemas. No Porto de Santos, no litoral paulista, mais de 300 quilos de drogas foram encontrados em um container com carne. O carregamento localizado pela Receita Federal tinha como destino Roterdã, na Holanda. Ninguém foi preso. A Justiça do Rio de Janeiro mandou interditar a Avenida Niemeyer devido ao risco de novos deslizamentos de terra. A medida será adotada até que um laudo conclua que há segurança na via. A Prefeitura da capital fluminense informa que a via permanece aberta e que vai cumprir a medida assim que for notificada pela Justiça. Em Cascavel, no interior do Paraná, olha só, um motorista foi flagrado carregando uma máquina de lavar roupas em sua moto. Pois é. As imagens gravadas por um outro motorista mostram um homem carregando o objeto embaixo do braço esquerdo. O motociclista não foi identificado ou localizado. E parentes da família de brasileiros encontrada morta no Chile chegaram na noite de ontem em Santiago. Eles devem ser recebidos hoje pelo Consulado-Geral do Brasil para fazer o reconhecimento dos corpos. As 6 vítimas foram encontradas mortas em um apartamento no centro de Santiago na última quarta-feira. As autoridades disseram que só o resultado pericial vai revelar as causas da tragédia. No entanto, a hipótese mais provável foi vazamento de monóxido de carbono no aquecedor de água, que estava ligado à rede de gás. Depois do reconhecimento dos corpos, começam os trâmites para o traslado. A expectativa é de que isso leve de 5 a 7 dias. Pelo menos 2 pessoas morreram e várias ficaram feridas nesta terça-feira por um homem armado com uma faca ao sul de Tóquio, no Japão. O agressor atacou o grupo de crianças que aguardava o transporte escolar em um ponto de ônibus. Ao menos 19 pessoas, incluindo crianças, foram esfaqueadas por um homem no Japão. O ataque ocorreu na cidade de Kawasaki, ao sul de Tóquio. Uma menina e um adulto não apresentam sinais vitais, termo utilizado no Japão para descrever uma morte ainda não confirmada oficialmente pelos médicos. A polícia informou que um homem foi detido, mas a rede de televisão NHK revelou que o suspeito se esfaqueou e está gravemente ferido. O ataque ocorreu em um parque próximo à estação local de trem. Ainda não se sabe o que levou o homem a cometer o ataque. E o presidente norte-americano Donald Trump reafirmou hoje, durante uma visita a um navio militar americano no Japão, a potência dos Estados Unidos frente ao avanço da China. Hoje foi o último dia da visita de 4 dias ao país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encerrou nesta terça-feira sua visita de 4 dias ao Japão. Ao lado da primeira-dama Melania, ele esteve no navio militar americano USS Wasp e destacou a potência temível dos Estados Unidos frente ao avanço da China. Em um discurso para 800 soldados dentro do navio de ataque anfíbio, Trump afirmou que os militares integravam o grupo dos mais temíveis guerreiros americanos nesta parte do Pacífico. As palavras aplaudidas pelos soldados celebravam o Memorial Day, feriado americano que recorda os soldados mortos em combate. Um pouco antes, Trump visitou ao lado do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe o porta-helicópteros nipônico JS Kaga. Na segunda-feira, Trump se tornou o primeiro governante estrangeiro a ter um encontro com o novo imperador do Japão, Naruhito.
A visita do presidente americano começou no sábado e não obteve grandes acordos. As delicadas negociações comerciais entre Estados Unidos e Japão foram adiadas para depois das eleições legislativas no país asiático, marcadas para julho. Washington pede a Tóquio uma abertura maior de seu mercado aos produtos americanos e cita a ameaça de tarifas sobre os automóveis. Japan recently announced its intent to purchase 105 brand new stealth F-35 fighter aircraft. E um alpinista americano morreu durante a descida do Everest nesta terça-feira. O anúncio foi feito pelas autoridades do Nepal. Com isso, o número de vítimas fatais na maior montanha do mundo na atual temporada chegou a 11. Um americano de 61 anos morreu durante a descida do Everest. Christopher John Coolidge alcançou o topo da montanha de 8.848 metros e retornou na segunda-feira ao acampamento base mais elevado do Everest. Segundo um funcionário do Departamento de Turismo do Nepal, o alpinista teve um problema cardíaco, de acordo com os organizadores da expedição. A morte elevou a 11 o número de vítimas fatais na maior montanha do mundo na atual temporada. O período, marcado por engarrafamentos na zona da morte e apelos para regulamentar as excursões, foi um dos mais letais desde 2015. Além das 11 pessoas mortas no Everest, 9 alpinistas morreram em montanhas com mais de 8.000 metros de altura na região do Himalaia. A atual temporada pode superar o recorde de 807 pessoas no topo do Everest, registrado em 2018. Olha só esse alerta, hein? Os níveis de antibióticos detectados nas águas de muitos rios ao redor do mundo ultrapassam as quantidades consideradas aceitáveis. Advertiu um estudo que foi apresentado ontem. Acompanhe. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de York, na Inglaterra, analisou amostras tomadas em 711 locais de 72 países em 5 continentes. O resultado foi preocupante. Os níveis de antibióticos detectados nas águas de muitos rios ultrapassam as quantidades consideradas aceitáveis. A pesquisa detectou ao menos um dos 14 antibióticos rastreados em 65% dos casos. Por exemplo, o metronidazol, utilizado para tratar infecções na pele e na boca, é o antibiótico que mais ultrapassa esse nível, com concentrações de até 300 vezes este limite em um local em Bangladesh. Descobertos na década de 1920, os antibióticos salvaram dezenas de milhões de vidas ao combater de forma eficaz doenças bacteriológicas, como pneumonia, tuberculose e meningite. Mas, ao longo das décadas, as bactérias se modificaram e se tornaram resistentes a estes remédios, a tal ponto que a Organização Mundial da Saúde advertiu que o mundo não contará no futuro com antibióticos eficazes. As bactérias podem se tornar resistentes quando os pacientes consomem antibióticos que não precisam ou quando não completam o tratamento indicado, o que permite sobreviver e desenvolver uma imunidade às substâncias. Vamos cuidar das nossas águas. Fundamental, hein? Ponto final nessa edição. Eu e a Juliana agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos às 8h30 da manhã. Ótima tarde para você e até lá.